temos o mesmo espírito no meu quarto. E não era uma coisa boa. Essa história que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu quando eu morava em uma kitnet no centro de Goiânia. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, no vídeo da semana passada eu contei pra vocês a minha primeira experiência ao ver um espírito e sentir que era algo ruim, algo que dava medo, porque eu vejo espíritos desde criança. Eu tenho a mediunidade muito aflorada e eu sempre tive contato com eles, mas eu nunca tinha tido uma experiência assim ruim, que me desse medo. Então essa primeira experiência eu contei no vídeo passado, vou deixar linkado aqui pra vocês. E se vocês não me conhecem, eu sou a Joyce, eu moro aqui em Orlando. Todo sábado nós temos vídeos aqui nesse novo quadro Sábado Assombroso, falando sobre vida após a morte, objetos não identificáveis. Você já se deparou com alguma situação como essa? Você acredita nisso? Deixa pra mim aqui nos comentários. E se você não tá inscrito nesse canal, já vai logo se inscrevendo para não perder nenhum vídeo. Toda terça e quinta nós temos também vídeos sobre como é viver aqui nos Estados Unidos. Eu mostro um pouco do meu dia a dia, mostro sobre como economizar, é bem bacana. E se você não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro. Então bora para essa história assombrosa de hoje. Eu morava, para vocês entenderem, eu me divorciei e eu morava sozinha em Goiânia e meu filho morava com os meus pais no interior de Goiás. Então, final de semana, ou eu ia para lá ou ele estava comigo. Se eu não me engano, no dia que aconteceu isso, era férias e ele estava passando férias comigo em Goiânia. Eu morava numa kitnet que ficava no setor, eu falei centro, mas lá era setor sul, praticamente no centro, ali pertinho da Praça Cívica. Quem é de Goiânia vai saber, ali na rua 84, ali pertinho da Praça Cívica. Eu morava ali numa kitnet. O que é kitnet, para quem não sabe, né? É um quarto com um banheiro. Aí o quarto tem a pia lá e tem um banheirinho. Então é um quartinho. E aí eu morava ali, era no fundo da casa de uma senhora, e eu já tinha lá nessa casa, eu achava meio estranho. Eu já acordei algumas vezes, por exemplo, com essa mulher, tipo, na minha janela, sabe? Então eu achava muito estranho, porque que ela ficava olhando as minhas coisas lá dentro? E ela era muito estranha. Eu achava, sei lá, a energia dela não era muito bacana. Mas a gente faz contrato e se você sai antes de um ano, você tem que pagar uma multa. Então eu acabei tendo que ficar lá por um ano. Então aconteceram várias coisas lá que me deixavam assustada, até o dia que o meu filho foi dormir lá comigo, né? Esse período que eu tô falando pra vocês. E aí eu acordei, assim, eu tava dormindo, eu tinha uma cama de casal, ele tava dormindo do meu lado, e aí eu acordei no meio da madrugada, por volta de mais ou menos umas 3 horas da manhã. Eu sei que as pessoas falam que 3 horas da manhã é o horário que literalmente, tipo, a bruxa e os espíritos estão soltos, né? Mas eu não acredito muito nisso. Qualquer hora pode acontecer, enfim. Eu acordei assim, eu tava deitada, virada pra cá, e ele tava aqui atrás. E aí eu acordei, quando eu abri o olho, como eu falei pra vocês, era um quarto, né? Aí tinha a porta aqui, era um quarto pequeno, aí tinha a pia aqui assim, tinha tipo onde eu montava a cozinha, que tinha a geladeira, o fogão, e aí do lado esquerdo tinha o banheiro. Então era assim, ó, aqui era a porta de entrada e aqui era a porta do banheiro, então tinha essa quina aqui, né? E aí quando eu acordei, que eu abri o olho, ali entre essas duas portas tinha algo parado. Vocês vão entender quando eu falo algo, porque esse algo tava assim parado e era mais ou menos assim de estatura mediana para alta. Para mim, ele tava de, como é que fala, gente? Tipo um sobretudo, uma capa preta e um chapéu. E quando eu abri o olho, que eu vi aquilo, eu já logo senti uma coisa muito ruim, uma energia forte, assim, muito pesada. Aí eu fechei o olho e comecei a fazer uma oração. Que eu sempre faço isso, gente, independente, quando eu vejo algo, independente se eu sinto que é algo bom ou que é algo ruim, eu sempre faço orações.
pedindo pela alma dessa pessoa, para que ela encontre a luz, para que ela encontre o seu caminho. Eu sempre faço as orações. E aí eu fechei os olhos e comecei a fazer a oração. E geralmente, quando eu faço isso, que eu abro os olhos, aquilo que estava ali sempre some. E nesse dia isso não aconteceu. Quando eu abri os olhos, ele não só tinha sumido, como ele estava do lado da minha cama me olhando. E no caso desse, eu não vi como um vulto, era como se fosse uma pessoa mesmo. Mas não me deu medo no sentido de pensar que era uma pessoa em carne e osso, né? Porque às vezes você pode estar assistindo e pensando, não era um ladrão, não te deu medo. Não me deu medo, porque é muito diferente. Quem vê, quem sente, sabe como é diferente. Se fosse uma pessoa, sei lá, um ladrão, um louco que tivesse entrado na minha casa, logo de primeira eu já teria visto o que era. E não era. Então, quando eu abri os olhos achando que aquilo tinha ido embora, ele estava aqui do lado da minha cama, assim, me olhando. E o meu filho estava dormindo assim atrás de mim. Aí eu olhei, fechei os olhos de novo, virei de costas para ele e abracei o meu filho. Quando eu abracei o meu filho, eu comecei a fazer de novo as orações. E eu não faço as orações em voz alta, eu faço as orações em voz baixa pra mim. Comecei a fazer as orações. E aí, tipo, quem que você reza, Joyce? Eu converso com a pessoa e converso com Deus, pedindo que Deus ilumine o caminho daquilo. E aí, gente, conforme eu comecei a fazer as orações, abraçando meu filho aqui, meu filho continuou dormindo, eu comecei a fazer as orações, eu fui sentindo meu corpo todo arrepiar, dos pés à cabeça, como se aquilo estivesse chegando perto de mim. Sabe quando você tá de costas assim, que alguém chega perto de você e você sente a presença da pessoa? Então eu senti isso dos pés à cabeça, como se ele estivesse, tipo, deitando do meu lado e abraçando, e me abraçando. E aí eu fui apertando meu filho, fui apertando, fui fechando mais os olhos e continuei fazendo oração, até que eu peguei no sono. Porém, gente, não é um sono assim de tipo, peguei no sono. Como é que eu explico pra vocês? É uma força tão ruim, um negócio tão pesado que você não consegue se mexer. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então eu não conseguia me mexer. Então eu fui perdendo força, como se aquilo estivesse sugando a minha energia. E aí eu adormeci. Quando eu acordei, aí o meu filho acordou e falou, já sentou na cama e falou assim, mamãe, eu vi um dragão aqui essa noite, aqui dentro da nossa casa. Aí eu falei, como assim você viu um dragão? Detalhe. Esse homem que eu vi, ele tinha os olhos vermelhos, mas eram somente os olhos, ele não soltava fogo nem nada, mas para vocês verem também como é a cabeça, né, de uma criança. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, ele tava ali, e aí ele apontou exatamente para onde eu tinha visto o homem, que tava lá com os olhos vermelhos. Ele falou assim, ele tava ali, mamãe. Aí eu falei assim, mas você tem certeza que era um dragão? Um dragão é muito grande, ele não caberia aqui. Aí ele falou, era, mamãe, era um dragão e ele tava soltando fogo pela boca. Ou seja, ele viu o olho vermelho, mas na cabecinha dele, ele entendeu que ele tava soltando fogo pela boca. Ele era bem novinho, eu não vou lembrar exatamente agora quantos anos ele tinha, mas eu acho que era mais ou menos uns 6 a 7 anos que ele tinha nessa época. Aí eu olhei pra ele e falei, deve ter sido um sonho, mamãe. Não foi um sonho, era um dragão e ele tava aqui dentro da sua casa. Gente, quando ele falou isso pra mim, eu me arrepiei toda, porque assim, eu tinha visto o cara e ele também viu, só que na cabecinha dele era um dragão. E aí foi mais um dia que eu fiquei assim louca pra sair daquele lugar. Eu vou ver se eu consigo lembrar outras histórias, porque nesse lugar específico aconteceram algumas coisas. Tem muita coisa que eu não me recordo. Tem essas que foram, tipo essa que foi bem marcante, né? Então tem coisas que eu não me recordo. Se eu conseguir me lembrar de mais alguma história que aconteceu nesse local, eu venho contar aqui pra vocês. E detalhe, quando nesse dia tava tendo um negócio lá na Praça Cívica, um evento do SESI de marionetes, e aí na hora que a gente foi sair, que eu e meu filho fomos sair pra poder ir pra lá, não dá pra explicar, vocês vão pensar assim, é coincidência, não sei o quê, mas tipo, na hora que a gente abre a porta,
portão, para sair bem no portão ali, tinha um cocôzão grande ali assim, e era estranho. Não era um negócio que você olhava e falava assim, ah, isso é de cachorro, ou isso é de gente. Só que ele tava num lugar que, gente, como que alguém fez aquele cocô ali? Se fosse uma pessoa, porque era muito grudado no portão e era no chão, mas não tava sujo no portão, tava de um jeito que não dá nem pra explicar pra vocês. E foi, tipo, logo em seguida que aconteceu isso. Eu achei muito estranho, muito estranho. Não sei se tá relacionado, mas eu olhei assim e falei, gente, era tipo, não tinha como alguém ter feito aquilo, ou até mesmo um cachorro. O cachorro teria que ter grudado a bunda ali no portão pra fazer aquilo daquele jeito. E mesmo assim teria sujado o portão. E não tinha sujado o portão. Era como se alguém tivesse feito aquilo assim e colocado bem lá na entradinha da porta. Ai, só de lembrar, eu arrepio, gente. E eu sempre esqueço, né, meu povo? Não sai desse vídeo aqui antes de fazer tudo aqueles negócios que você precisa fazer. Curte, comenta, compartilha, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Bom, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo quadro. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de história. Comenta se você já passou por alguma situação, alguma experiência como essas. E se você tem uma história para contar e quer que eu conte aqui no canal, o e-mail tá aqui na descrição desse vídeo. É só você me mandar por e-mail. E se você, claro, não quiser ser identificado, não tem problema. Eu não identifico você aqui no vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando e eu espero vocês no próximo vídeo.